boa noite a você. Agora sim estamos ao vivo e conectados. Seja bem-vindo de novo à Unimed Concórdia, o seu programa Unimed para você, que foi criado para você que está aí no outro lado da telinha do seu celular, do seu computador, do seu notebook, do seu tablet e muito mais. Foi criado para você estar conectado com a gente. A intenção desse programa, como você já sabe, é ampliar a sua visão de saúde, qualidade de vida. E hoje nós vamos receber aqui um convidado especial, um dos médicos mais tradicionais de Concórdia e que vai trazer informações e esclarecimentos sobre um tema também muito discutido e que atrai cada vez mais pessoas. Nós vamos falar de cirurgias plásticas com o nosso convidado, cirurgião plástico, Dr. Denis Manão. Ele já está aqui com a gente no Complexo de Serviços da Unimed Concórdia. Daqui a pouquinho ele estará ao vivo para responder as minhas e as suas dúvidas sobre cirurgia plástica. Vamos saber sobre frequência de cirurgias, as mais procuradas, vamos saber também sobre os mitos e verdades e muito mais. Teremos um tempo grande para aproveitarmos bastante com o nosso convidado de hoje. Então, vai marcando aí os seus amigos, as pessoas que você conhece, a sua família, para que juntos nós possamos fazer mais um programa muito especial. Semana começando bem, hoje o tempo mais agradável, um clima mais gostoso aqui na capital do trabalho, temperaturas amenas, boas para que a gente possa aproveitar uma excelente noite aqui no programa Unimed para você. Mas tem muito mais, nós vamos saber daqui a pouquinho também sobre a campanha Mude um Hábito. Vamos trazer para você dicas dos nossos educadores físicos para que você mude os seus hábitos, faça mais exercícios físicos, atividades físicas e com isso viva cada vez melhor. Essa é a intenção da Unimed Concórdia, que a sua prevenção aumente e você tenha mais qualidade de vida. Estamos começando agora mais um programa inédito e ao vivo para você, Unimed para você. Seja bem-vindo. Pois é, gente, começando a semana falando do quê? De mudança de hábitos. A prevenção é um dos nossos carros-chefes. Nós temos aqui na Unimed Concórdia o setor da medicina preventiva, que trabalha justamente esse assunto, prevenir para que não possamos tratar doenças mais tarde, num futuro próximo. É por isso que há poucas semanas aqui no programa nós lançamos uma campanha da Unimed Brasil. Você já sabe, nós lançamos a campanha Mude um Hábito. Tem tudo a ver com o nosso setor de medicina preventiva, com os programas contra a obesidade, como é o Pense Saudável. Mas mais do que isso, agora você vai assistir algumas dicas especiais, dicas para o dia a dia. Escolha um desses hábitos, determine-se. Escolha uma dessas mudanças agora. Quem apresenta para a gente são os nossos educadores físicos da Unimed, o Elvio e a Manu. Vamos assistir? Acompanhe. Mude um hábito. Saia do sedentarismo. Faça caminhadas no mínimo 30 minutos por dia. Mude um hábito. Troque o elevador pela escada. Mude um hábito. Faça uma atividade física. Dance. Mude um hábito. Faça alongamento 3 vezes por semana. Mude um hábito. Pratique uma modalidade esportiva. Mude um hábito, escolha o hábito que você gostaria de mudar, evoluir e faça essa grande mudança. Para você saber mais sobre esse programa, essa campanha da Unimed Brasil, você precisa acessar o site mudeumhabito.com.br. Nesse site você terá acesso a um programa exclusivo feito para você. Olha que oportunidade gratuita de você escolher bons hábitos para mudar. Você pode combater a obesidade, evitar, na verdade, grandes problemas de saúde, como é a hipertensão, como é o diabetes, enfim.
Troque os seus hábitos, a oportunidade de você mudar é agora. Obrigada aos nossos educadores físicos que trouxeram dicas valiosas, né? O fato da gente trocar o elevador por escada, o fato da gente fazer um exercício físico, uma prática de esportes, vôlei, natação, bicicleta, enfim. São hábitos que a gente pode adotar diariamente, você pode escolher o tempo da sua mudança e já ver o resultado em sua saúde. Campanha especial, e para você que quer saber mais, a gente preparou um link aqui na nossa transmissão. Nesse link que aparece acima da descrição desse vídeo, na internet, você pode acessar, fazer o seu cadastro com a gente, você vai receber informações essenciais para a mudança dos seus hábitos, além de participar, é claro, de uma série de brindes que a gente vem trazendo e presenteando as pessoas que estão conectadas ao vivo com a gente. Já falei demais, olha só, daqui a pouquinho nós vamos receber aqui o nosso convidado de hoje, Dr. Denis Manão, cirurgião plástico. Ele já está aqui com a gente, vai esclarecer as principais dúvidas sobre esse tema da medicina, esse assunto tão comentado e aqui na nossa cidade tão realizado por mulheres e homens, jovens, enfim. Esse assunto a gente traz daqui a pouquinho para você. Mas agora eu quero falar de algo muito especial, algo que tem a ver com a sua prevenção. Eu quero dizer a você que a Unimed Concórdia tem o melhor plano, sim, o melhor plano para cuidar da sua saúde. Assim como essa bela família que nós vamos ver agora, que faz o seu plano de saúde com a Unimed Concórdia, confiando na Unimed os seus exames, as suas consultas, os seus procedimentos, inclusive podendo escolher qual abrangência possui, seja regional, estadual ou nacional, é a oportunidade para você também, para sua família também. Essa mesma oportunidade está à disposição através do setor comercial da Unimed Concórdia. Nós temos o melhor plano, a maior abrangência, os maiores descontos e muito mais. Faça o seu cadastro com a gente no link que eu acabei de citar aqui e participe das nossas promoções especiais. Você vai receber novidades e informações sobre as notícias da Unimed e também sobre os nossos serviços. Plano de saúde, ser feliz é Unimed Concórdia. Daqui a pouquinho a gente volta, agora eu quero apresentar a você o complexo de serviços. Enquanto isso, nós vamos organizar aqui o nosso convidado especial. Vai marcando seus amigos, faça suas perguntas, porque nós estaremos ao vivo com o nosso doutor daqui a pouquinho. Já reparou que cada um de nós sabe exatamente o que precisa para viver melhor? Mas a gente fica adiando. Por que não começar a mudar hoje? Agora, viver melhor não depende de uma revolução. Começa devagar, de passinho em passinho. Pensando nisso, a Unimed criou o Mude um Hábito, um movimento que respeita o seu ritmo, porque é mais fácil mudar um hábito por vez. Faça parte desse movimento. Mudar um hábito, muda uma vida. O complexo de serviços da Unimed Concórdia é grande e completo. Ser feliz, ter saúde começa por aqui, com a realização de exames laboratoriais de segunda a sábado, com qualidade e bom atendimento. É também realizar exames de imagem no mais completo e preparado Centro de Diagnóstico por Imagem da região do Alto Uruguai Catarinense. Ser feliz e ter saúde é adotar bons hábitos de vida, é estar cada vez mais distante das doenças. Em 2017, desejamos a sua felicidade, desejamos ter você aqui. O Complexo de Serviços atende convênios e particular, você é muito bem-vindo. E para você que deseja ser feliz neste ano, aí nós temos um plano. É a maior abrangência, o melhor atendimento, o maior desconto e é para toda a família. Unimed Concórdia, esse é o seu plano. Já estamos de volta e estamos ao vivo recebendo aqui o nosso convidado de hoje, desta segunda-feira, Dr. Denis Manão. Dr. Denis, obrigada por estar aqui. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Você que é tão reconhecido na nossa cidade e na nossa região pelo trabalho que você desempenha. Obrigada. Muito obrigado, boa noite a todos e obrigado ao Unimed também pelo convite. Muito bem. Doutor, falar de cirurgia plástica é algo que nos traz uma atenção maior, porque é um assunto que as pessoas têm muita curiosidade, têm muitas
suas dúvidas, enfim. É uma oportunidade ter você aqui justamente por isso, para abrirmos o canal, né? Esclarecer o que é mito, o que é verdade, o que tem sido bom e tem feito bem à saúde das pessoas relacionado à questão da cirurgia plástica. Ela veio, né, doutora, essa especialidade é para realmente transformar a vida de muitas pessoas. Sim. E ser uma oportunidade de viver melhor, é isso? Sim, a cirurgia plástica começou inicialmente como tratamento de reparação de lesões graves, tentar tornar algum defeito, alguma sequela de traumatismo, tentar amenizar aquela sequela. E a cirurgia plástica foi evoluindo, hoje em dia ela atua muito nas questões estéticas também. Ela é de talvez uns 30, 40 anos para cá, ela começou a atuar muito nessa área. A cirurgia plástica cada vez mais se tornou uma especialidade mais segura e com resultados mais positivos. Muito bem, doutor. Realmente, né, a gente vê que vocês participam de muitos congressos, estão sempre buscando atualização, sempre buscando maiores informações. Hoje, a qualidade da cirurgia plástica que a gente oferece aqui, doutor, é a mesma que se oferece nos países de primeiro mundo, né? Com certeza. O Brasil sempre foi uma referência em cirurgia plástica, inicialmente pelo nome do Dr. Ivo Pitangui, lá do Rio de Janeiro, que ele foi a referência em cirurgia plástica, principalmente estética, no mundo inteiro. E essa tradição da cirurgia plástica, ela continua no Brasil até hoje. Quando a gente frequenta os congressos, que a gente vê convidados internacionais, a gente vê que o nível da cirurgia plástica no Brasil está muito próximo a algumas áreas melhores do que lá fora. Ou do que outras regiões, né? Sim. Doutor, e você, adotamos você, né, em Concórdia. Concórdia me adotou, eu também adoro essa cidade, eu estou aqui vai fazer 10 anos no ano que vem. 10 anos já, doutor? Sim. Eu me lembro do ano que você veio para cá, porque a minha mãe foi uma das primeiras pacientes suas, eu lembro. E era uma novidade, um cirurgião em Concórdia, alguém que veio... Você é do Rio de Janeiro, né? Sim, eu sou natural do Rio de Janeiro. A sua família é de lá, doutor? Sim, toda de lá. E, na verdade, eu sempre tive interesse, eu tive vontade de sair do Rio de Janeiro. Eu queria um lugar com uma qualidade de vida melhor. E o meu colega de residência, que é o Dr. Renato, lá de Chapecó, ele me deu essa dica que Concórdia, na época, não tinha cirurgião plástico. E eu vim conhecer Concórdia e foi, acho que, paixão à primeira vista. Você veio justamente para isso, doutor? Para servir aqui. Fiquei sozinho aqui, morei... Já comecei a morar aqui em seguida. Comecei atendendo no consultório do Dr. César e do Dr. Tolotti. E depois de 2 anos eu montei meu próprio espaço. E hoje é reconhecidíssimo aqui. A gente ouve falar muito bem, doutor, dos seus procedimentos, dos seus trabalhos. Hoje mesmo, né, o doutor Denis fez aí pelo menos 3 cirurgias. Sim. Hoje, doutor? Hoje foi um dia, o mês de julho é sempre um mês movimentado. O doutor falava pra gente que justamente são meses de maior movimento, julho e janeiro, né? Meses que você se dedica a realmente atender mais pessoas, doutor, é isso? O movimento de cirurgia plástica reparadora é mais ou menos constante no ano inteiro. Agora, o movimento da cirurgia estética, ela aumenta muito, principalmente nos meses de férias, porque cirurgia plástica geralmente é uma cirurgia que você não tira atestado, licença para fazer. Sim. Você faz na cirurgia estética, você faz de preferência nas suas férias. Então, por isso, nos meses de julho e janeiro, o movimento aumenta bastante. Isso no Brasil inteiro. E mesmo fazendo cirurgia hoje, ele está aqui com a gente e eu agradeço, doutor. Nada, muito obrigado. Antes da gente abrir para perguntas, hoje nós já temos aí muita gente participando. Doutor, olha, eu vou dizer que é o programa que a gente mais tem pessoas conectadas, viu? E que bom, obrigada por você estar com a gente. Você que está assistindo, vai dizendo para nós o seu oi, o seu boa noite, vai marcando as pessoas que você conhece, porque hoje o assunto está quente aqui, doutor. Para a gente falar um pouquinho mais de cirurgia plástica, para a gente iniciar a nossa abordagem, até para abrir mais oportunidades para as pessoas perguntarem. Então, as cirurgias que hoje são mais feitas, quais são essas cirurgias? Fala pra gente se a procura é maior por homens ou mulheres. Como é que está isso aqui em Concórdia, doutor? A cirurgia as mais realizadas em Concórdia varia um pouco de ano para ano. Mas a mamoplastia de aumento, que é o aumento dos seios com prótese de silicone, é estatisticamente a cirurgia mais realizada no Brasil. E ela, em Concórdia, também foi durante muitos anos a cirurgia mais realizada, pelo menos por mim. E atualmente está equilibrado com cirurgia de pálpebra. As pessoas têm procurado muito para
para cirurgia, para correção de flacidez das pálpebras, que é a chamada blefaroplastia. E essa cirurgia, pelo menos no último ano, foi a cirurgia mais frequente aqui em Concórdia. Uhum. E é uma cirurgia que é feita com pessoas com idade mais ou menos como, doutor? A partir dos 35, aí não tem limite. Não sabe? tem limite. Desde 80 anos, 70. Mas é comum a partir de 35, geralmente. Olha só, então as duas cirurgias mais realizadas aqui é de mamas e de pálpebras, né, doutor? Na visão do doutor, claro, né? Sim, na sua linha de é. atendimento. E sobre a questão dos pacientes do sexo masculino? Sim. Na cirurgia reparadora, isso até é um pouco maior, porque o homem tende a ter mais acidentes. Então, essa questão da reconstrução de sequelas de acidente com o homem é mais frequente. Mas na cirurgia estética, isso inverte completamente. É mulher, né? 90% do público de cirurgia estética é do sexo feminino. E no Brasil inteiro até teve algumas tendências, algumas regiões os homens operam um pouco mais, mas a média é de 10 a 5%, de 5 a 10% do público masculino na cirurgia estética. Muito bem, doutor. Então, as mulheres aí são públicos fiéis, né? Dos cirurgiões. E normalmente são as pessoas, as mulheres, que estão mais conectadas na internet, doutor. O público maior é feminino. Então, mulheres, vamos perguntar aí para o doutor Denis. Doutor, antes de eu começar a abrir para as perguntas, porque a gente já tem perguntas aqui e são bem bacanas, específicas, eu gostaria de saber, doutor, a relação da cirurgia com o plano de saúde. Antes da gente começar a falar, porque a gente sabe que não é possível fazer, né, quando é uma cirurgia estética. Porém, a consulta é feita, é possível fazer, ter acesso ao cirurgião é possível. Sim. O plano de saúde, ele vai cobrir a cirurgia reparadora, a cirurgia que, por exemplo, se apresenta um tumor de pele, algo que seja uma doença, ou alguma sequela, por exemplo, no acidente, você teve uma queimadura, ficou com uma cicatriz que está te atrapalhando alguma movimentação. Isso está dentro do rol do plano de saúde. O atendimento de emergência também, inclusive do queimado, de algum acidente grave, principalmente quando existe perda de pele. Isso é uma área que a gente atua bastante, porque essa é a parte do trauma que a gente atua. Então, esse tipo de atendimento o plano de saúde cobre. Cirurgias estéticas, o plano de saúde não tem essa cobertura. A cirurgia estética é uma cirurgia que é realizada no âmbito particular. Por desejo, né, doutor? Sim, exatamente. Realmente. Quando é uma emergência, então, existe a possibilidade de ser atendido por um cirurgião e ter a cobertura do plano, né, doutor? Reconstruções de mama também, no caso de tumor de mama, isso também está dentro do rol do plano de saúde. Muito bem, doutor. Doutor, como que as pacientes chegam no seu consultório? Quais são as principais dúvidas? Elas chegam cheias de dúvidas e perguntas. O que vai acontecer? O que não vai acontecer? Vai doer muito? Não vai? Como têm sido as cirurgias aqui na nossa cidade? As mulheres têm tido um pós-operatório com bastante atenção, com menos dor, sofrimento? Existem remédios? Conta pra gente como é isso no consultório, doutor. Em primeiro lugar, as pacientes têm chegado no consultório, até têm tido uma boa impressão. As pacientes estão vindo bem informadas. Elas estão lendo algumas coisas na internet e, por incrível que pareça, às vezes de boas fontes, porque as informações que elas me trazem, a maioria das vezes eu confirmo, não, realmente tem razão, é isso aí. Às vezes, uma paciente que já foi submetida à cirurgia, às vezes passa informação para outra, que eu acho que a primeira coisa que as pacientes procuram é alguém que já tenha feito a cirurgia para saber um feedback do como é que foi, achou, né? Então, nesse aspecto, as pacientes, a maioria delas vem bem informada no consultório. Então, eu acho ótimo, porque isso já acelera um pouco a passagem de informação, que a gente tem que passar muita informação na consulta. A consulta, às vezes, demora 45 minutos só de informação. E a outra parte, qual foi que você tinha? Eu justamente perguntei sobre isso, doutor, e sobre o pós-operatório, né? Porque eu acredito que uma das dúvidas mais frequentes das mulheres é justamente como vai ser depois, né? E quando a gente tem amigas, né? Quando as amigas vêm perguntar como foi, dói muito, não dói, como é o pós, né, doutor? O pós tem sido mais tranquilo, mudou de um tempo para cá ou a dor é a mesma, doutor? Algumas cirurgias, elas vão ter algum nível de dor, não adianta a gente dizer que não vai ter dor nenhuma. Por exemplo, prótese de mama, quando a gente coloca embaixo do músculo, é uma cirurgia que a gente sabe que
é variável. Tem muitos pacientes que sentem pouco, mas tem aquela porcentagem de pacientes que vai ter uma dor um pouquinho mais incômoda. Mas a gente sempre tenta aprimorar, ver o que tem de novidades, para a gente tentar sempre melhorar um pouquinho a qualidade do serviço. É verdade, né? É uma dúvida frequente. Doutor, nós vamos agora abrir para as perguntas, vou começar a sugerir o que as pessoas estão nos perguntando, mas antes disso, nós temos um recadinho para você que está nos assistindo. Vamos ver? Vamos acompanhar agora. Idealizamos um sonho para cuidar bem de você. O complexo de serviços Unimed Concórdia é completo. Exames de mamografia, ressonância magnética, tomografia computadorizada, desintometria óssea, ultrassonografia, exames para crianças, ecocardiograma fetal, pediátrico adulto, radiografia, além do laboratório de análises clínicas. Conheça o complexo de serviços Unimed em Concórdia. Acho que o segredo para manter uma boa alimentação, uma rotina de boa alimentação, além do hábito, é o exemplo, né? Que eu sou um exemplo para o meu filho. Se eu comer mal, ele não vai querer obedecer uma ordem de coma fruta e eu estou comendo um cachorro quente. Eu tenho que ser o exemplo dele. Se você trabalha muito e não tem tempo de ficar com seu filho, eu acho que você deve trabalhar menos e investir nessa relação. É só uma máscara, uma armadura que a gente coloca para meio que se proteger de alguma coisa que é muito mais emocionante e profunda, que é conviver de verdade, proximamente, com as pessoas que você ama. Que você não pode deixar a velhice, a idade, entrar na sua cabeça. Você tem que se modernizar, você tem que entrar no ritmo, você tem que entrar nesse mundo que nós estamos hoje. Se você não fizer isso, você não vai para frente. Seja uma vez só na semana que você pega a tua bicicleta e vá até o teu trabalho ou vai para um outro local, você está ganhando. Enquanto você está dentro de casa, entre quatro paredes, assistindo TV, filme, né, internet, celular, a vida lá fora tá passando. Tem sol, tem um ventinho gostoso para correr, tem um monte de gente saudável que você vai conhecer, conversar pessoalmente, muito mais legal do que pela internet. Mais um recadinho da campanha Mude um Hábito. Doutor, se nós mudarmos um hábito, né? Se escolhermos mudar um hábito por semana, imagina a qualidade de vida que nós vamos ter, né? Então, realmente mudar hábitos, ficar mais com os filhos, ficar mais com a família, fazer exercícios físicos, se alimentar de forma saudável, isso vai trazer pra gente mais qualidade de vida e nos afastar um pouco mais das doenças, né? Acho que para todas as áreas da medicina, né, doutor? Com certeza, tem que ter um equilíbrio entre trabalho, lazer. É verdade. Isso é bem importante. E vocês têm uma rotina muito corrida, né, doutor, como cirurgiões. Precisa ter um equilíbrio mesmo para conseguir dar conta de tudo, né? Depois de um tempo, eu no início até que eu passava um pouquinho por cima dessa... Exagerava um pouquinho, mas hoje em dia a gente tenta sempre ser equilibrado. Hoje eu já tenho filhos, eu preciso... Não posso chegar em casa 8 horas da noite, então hoje a gente tenta trabalhar um pouco menos. Muito bem. Então, mude seus hábitos. Continuando o nosso bate-papo aqui, obrigada por você que está nos assistindo, obrigada pelos comentários que nós já temos aqui, muita gente participando. Doutor, nós vamos abrir agora para as perguntas. Vamos começar falando da questão das pálpebras, né? Tem uma pergunta aqui, deixa eu encontrar ela aqui, doutor, que é a seguinte: na cirurgia de pálpebra, a gente vê mudança das linhas de expressão de todos, dos olhos, né? Ou só a pálpebra mesmo? Como que é, doutor? Na cirurgia de pálpebra, geralmente, a área de atuação da cirurgia vai ser a região da pálpebra mesmo. É muito comum, às vezes, as pessoas terem aquelas linhazinhas de expressão, como se conhecer popularmente como pé de galinha, mas a pálpebra não tem muita atuação nessa região. A pálpebra tem mais atuação dentro da pálpebra mesmo. Ela corrige tanto a flacidez quanto bolsas de gordura. Mas as rugas de expressão geralmente são tratadas com toxina botulínica. Que é o Botox, né, doutor? Botox. Ótimo, ótimo. Doutor, tem mais uma pergunta sobre a questão de cirurgia de rosto, né? E no caso de sobrar pele, doutor, seja por conta da idade ou por conta de ter perdido peso, né? É possível corrigir? A cirurgia plástica corrige esse tipo de
de expressão do corpo? Sem dúvida, sem dúvida. O excesso de pele no rosto, que também acontece um pouco mais tardiamente, a partir de 45, ela pode ser corrigida com o facelift. O facelift é a cirurgia de eleição para tratamento da flacidez. A gente divide a face em terço superior, médio e terço inferior. O terço médio e inferior, o facelift ainda é o melhor tratamento para essa região. O que aconteceu é que o facelift está sendo indicado mais tardiamente hoje por causa dos procedimentos como botox e preenchimento. Então, esses procedimentos eles conseguem postergar um pouquinho a realização do facelift, porque hoje a gente tem mais recursos para tratar as alterações do envelhecimento facial. E esse procedimento chega a ter corte no rosto, doutor? Como é que é feito? A gente, o que é muito frequente é usar o preenchimento. Hoje a gente usa bastante o ácido hialurônico para a suavização de linha de expressão na parte média da face. E o botox é muito utilizado na parte superior da face. Ótimo, ótimo. Respondida a pergunta, então. Doutor, além de elogios aqui, nós temos, né? Temos dúvidas também sobre a questão das próteses para os seios, né? De quanto em quanto tempo devemos trocar as próteses de mama ou não precisamos trocar? Hoje, já teve uma época que existia essa padronização da prótese ser trocada a cada 10 anos. Na época, a prótese era preenchida com gel, que era um gel não coesível, um gel próximo do líquido. Hoje em dia não, já faz uns 15 a 20 anos que a prótese é preenchida com gel coesível. Um gel que, se você cortar a prótese, o gel não vai vazar, ele vai ficar do mesmo formato. Obviamente, se ocorrer uma ruptura, é necessário trocar, mas devido ao risco ser bem menor o silicone hoje em dia não extravasar, para não penetrar nos tecidos, essa necessidade de troca a cada 10 anos não é necessária. A gente necessita reavaliar em períodos e nos dois problemas que podem acontecer, que é o endurecimento da prótese, que a gente chama de contratura, e na ruptura do implante, aí sim ele tem que ser trocado. Então, a princípio, não precisa trocar? A princípio, não precisa. Olha, que bom, né, doutor? Então, fazer uma vez só. Isso é tecnologia, né, doutor? Isso é evolução, e as realmente. próteses estão evoluindo a cada ano que passa. Mas é tudo porcentagem. A gente diria que talvez de 15% dos pacientes tenham que trocar a prótese a cada década que tem um implante. Muito bem, doutor. Aproveitando a falar sobre isso, riscos, doutor? Sim. Toda cirurgia gera um risco? Tem risco, sem Cirurgia dúvida. Plástica também? Cirurgia plástica também. A gente, por fazer parte, por estar dentro da medicina, dentro da cirurgia, não é porque a gente também está trabalhando com estética que não existem riscos. A gente está sujeito aos mesmos riscos, aos mesmos problemas de cicatrização que qualquer cirurgião também está sujeito. E o que acontece é que, obviamente, a medicina evoluiu bastante, a cirurgia evoluiu muito nos últimos 50 anos. Então, em parte também pela evolução da anestesia. Então, a cirurgia, obviamente, hoje é mais segura do que há 30, 40 anos atrás. Existem protocolos de prevenção disso, prevenção daquilo. Hoje em dia, por exemplo, se fala muito em prevenção de trombose venosa. 20 anos atrás não se falava quase isso. Então, nesse aspecto, a cirurgia ela está imensamente mais segura do que há 20, 30 anos atrás. Mas não significa que está isenta de riscos. Esse é um risco compartilhado, que a gente sempre informa para o paciente, mas é algo que a gente tem que saber que tem um risco mínimo, mas existe. Muito bem, doutor, respondido. Existe o risco sim, porém existe avanço, evolução, especialmente nessa área da cirurgia. E outro detalhe, né, doutor? Vocês estão em vários profissionais na realização dessa cirurgia. Sim. Você não trabalha sozinho, né? Existe uma equipe anestesista, existe uma equipe que está atendendo o paciente naquele momento. Os hospitais, né, doutor? Então existe todo realmente um padrão para que haja menos risco em relação às cirurgias. Sim, a gente sempre trabalha com a equipe em cirurgias maiores. Eu trabalho com outro cirurgião plástico, esse é meu colega, o doutor Renato. E a gente está sempre com instrumentadora também, com a equipe de anestesia, né, em sala. Então, graças a Deus, aqui a gente em Concórdia, a gente está bem cercado seguro, né? De excelentes profissionais. Eu acho que você escolheu bem a cidade, viu, doutor? Com certeza. Somos número 1 em qualidade de vida no estado, né? E o doutor escolheu uma cidade para
praticar a sua profissão de uma forma com mais qualidade. Muito bem. Doutor, seguindo as nossas perguntas aqui, muitos parabéns, é um excelente profissional, um ser humano especial. Doutor, eu acho que todos esses comentários aqui, parabéns, grande Denis. Doutor Denis é um profissional maravilhoso, um amigo da família, porque ele se transforma nisso, parabéns. Doutor, além disso, nós temos um comentário aqui de uma pessoa que disse que gostaria, inclusive, o sonho dela é fazer uma cirurgia com você. Aproveitando esse gancho, doutor, é difícil realizar esse sonho? As pessoas têm dúvidas sobre, será que eu vou conseguir um dia? É muito acessível. Hoje há possibilidades das pessoas fazerem uma cirurgia, né? Eu não teria um dado assim para a gente comparar com valorização, mas eu acredito que a cirurgia plástica hoje é bem mais acessível do que era também há 15, 20 anos atrás. A gente vê, por exemplo, o custo do implante. Sim. O implante, ele hoje ele tem praticamente o mesmo preço que ele tinha há 10, 15 anos atrás. E quando sem valorização. Aumento, né? É um custo que é mais ou menos fixo. Então, parece que não reajustou como deveria. Obviamente, também há 20 anos atrás existia uma marca só, hoje já tem outras 10 marcas no mercado, mas é interessante ver isso, que algumas coisas estacionaram e o poder aquisitivo também aumentou. Eu acredito que hoje seja mais acessível. Então, quem sabe você que tem um sonho, né? Quem sabe a oportunidade está chegando aí. Muitas pessoas têm essa dúvida, gostariam de saber como funciona para fazer uma cirurgia. Não é difícil não, doutor Denis, é acessível, está aqui. A consulta pode ser feita pelo plano, né, doutor? Sim, eu realizo consulta. Você vai realizar e tirar todas as dúvidas particulares numa consulta. É assim que funciona, né? Sim, a primeira avaliação é pelo plano. Muito bem. Seguindo aqui, doutor, então, eu gostaria de saber sobre a lipoaspiração, doutor. A gente vê, até tem um comentário de uma pessoa aqui sobre a questão da lipoaspiração, a gente vê que existe aquela questão de você ser mãe, né, por uma ou duas vezes e não ter mais o desejo de ficar com o corpo com essas marcas, né? A lipoaspiração, ela também evolui nesse sentido e está fazendo muitas mulheres felizes nesse ponto também, né, doutor? A lipoaspiração é um procedimento para retirada de gordura localizada. Essa é a principal função da lipoaspiração. A lipoaspiração ela tem um resultado excelente, principalmente antes das mulheres terem filho. Tá? A maioria dos tratamentos de mulheres que ainda não tiveram filho, a maioria é só lipoaspiração. Agora, depois de uma gestação, existe uma boa porcentagem das mulheres, principalmente, isso a gente está me referindo ao abdômen. Sim. Existe uma boa porcentagem das mulheres que adquirem flacidez no abdômen. E a lipoaspiração, ela não consegue tratar a flacidez. Tá? Então, nesses casos, a gente tem que associar também um procedimento para retirada de pele. Abdominoplastia, mini abdômen. Isso também é realizado e também depende muito da avaliação. Às vezes a paciente vem querendo fazer uma lipoaspiração, mas infelizmente não é o caso de lipoaspiração. Então a gente tem que sempre que reavaliar antes de... Faz a sugestão para mudar o procedimento, né, doutor? Exato. E normalmente tem sido aceito, né? Elas confiam no médico. A gente tem que passar isso bem para o paciente. Não adianta fazer uma cirurgia que a gente sabe que não vai dar certo. Então, às vezes ela fala, mas eu não queria corte, mas a gente não pode fazer uma coisa sabendo que vai dar errado. Muito bem. Doutor, tem mais uma dúvida sobre a questão de peso, né? Porque quanto à lipoaspiração, antes de ter filhos, quantos quilos é preciso emagrecer? Enfim, a pessoa que é mais gordinha, ela precisa realmente perder peso antes de uma lipo? Qual a indicação? Eu uso um parâmetro pessoal, agora eu voltei de um congresso em São Paulo, tem outros cirurgiões que também estão usando um parâmetro semelhante. Mas eu, particularmente, eu uso o ponto de corte como o IMC de 28. A lipoaspiração, como eu disse, ela é para retirada de gordura localizada. Quando a gente usa a lipoaspiração para emagrecer, ela começa a se tornar um procedimento um pouco mais arriscado. Então, nós temos um limite de quantidade de gordura a ser retirada para evitar complicações. E quando a gente começa a usar a lipoaspiração para uma finalidade que ela não foi feita, a gente pode estar tendo um pouco mais de riscos. Então, eu acho interessante manter o IMC pelo menos de 28 para baixo antes da realização de qualquer cirurgia. Não digo somente da lipo, mas qualquer cirurgia de contorno corporal, uma abdominoplastia. Porque fora disso, acho que está um pouco fora
Então, doutor, realmente o indicado para qualquer tipo de cirurgia, né, é que a pessoa, antes dela fazer a cirurgia, ela adote bons hábitos, né? Para que após a cirurgia ela continue tendo uma qualidade de vida e tudo que ela fizer realmente tenha um efeito maior, né? Um efeito duradouro. Sim. Doutor, esses hábitos, o que vocês indicam quanto cirurgiões plásticos, né? Especialmente para as mulheres que querem fazer ou desejam fazer lipo ou abdominoplastia, retirar essa gordura ou essa flacidez. Quais são os hábitos saudáveis que um cirurgião plástico indica, doutor? Uma coisa que eu acho interessante, como você comentou, se a paciente está acima do peso, eu não faço muito o tratamento da redução do peso. Isso geralmente a gente encaminha para colegas que têm mais experiência. Mas eu acho que não é porque ela operou, ela vai alguns quilos ela acaba perdendo, 3, 4 quilos, dependendo. Mas não vai mudar isso, né? Mas não é o fato do fato dela ter operado que ela vai manter o resultado. Então eu acho interessante, eu falo isso muito para a paciente da mudança do hábito de vida, que se ela não mudar o hábito de vida depois da cirurgia, em pouco tempo ela vai engordar. Pode ficar com algumas regiões, podem permanecer, por exemplo, cintura, mas de qualquer forma vai ter uma perda de resultado em outras áreas bem importante. Muito bem. Doutora, a gente está com realmente um recorde de audiência aqui, mas a maioria das dúvidas não são nem dúvidas, são elogios, né? Obrigada a vocês que estão participando, gente, obrigada por todos esses elogios. Depois o doutor vai ler um por um, né? Com certeza vai ler, vai estar disponível para outras dúvidas. Mas para a gente encerrar agora, tem mais uma dúvida aqui, doutor, que tem a ver com essa questão abdominal, da Pamela Diel. Cirurgia abdominal, como fica o pós-operatório? Ela dói bastante? O que dói, o que não dói, doutor? Inicialmente, a cirurgia abdominal ela tem pouca dor. O efeito da anestesia ela dura quase um dia inteiro. Então, sempre quando a gente começa com pouca dor, a dor não costuma ser muito grande. Eu tenho as cirurgias abdominais não costumam doer tanto como, por exemplo, as de mama que eu citei. E o pós-operatório, a questão de atividade física, o que é liberado, tudo vai depender desse procedimento da retirada da pele. Se for só lipoaspiração, o retorno às atividades é muito rápido. Em 3 dias, 4 dias já pode dirigir. E não tem muita restrição. Óbvio, academia não, mas... Caminhadas, né? Exato. É possível fazer tudo isso. Mas né, uma abdominoplastia você já tem um pouco mais de restrição, vai ter que ficar um tempo sem dirigir, vai ter que ficar um tempinho também sem se esticar. Tudo depende da... E a mama também exige mais, né, doutor? A mama dá mais exige restrição. Um tempo maior, né? Também uns 15 dias sem dirigir, sem levantar o braço. Mas passa, né, doutor? Passa. E a dor passa também, isso que é bem importante. E é por um bom motivo, né? Tem pessoas já dizendo aqui, não dói. Não dói, eu recomendo, viu? Olha só, então é uma questão importante. Gostaria de saber se existe algum medicamento que faça o mesmo efeito da toxina botulínica, mas que tenha uma duração maior, sem ser a cirurgia, doutor. Nós também, cirurgiões plásticos, adoraríamos que tivesse uma toxina botulínica de efeito mais prolongado. Realmente tem casos que ela dura um pouquinho aquém do que a gente espera, mas a toxina botulínica ela está há 20 anos no mercado aproximadamente. Ela é eficaz, assim, ela tem seu custo e seus problemas com duração, mas ela não tem, até hoje não existe nada mais eficaz no mercado. Muito bem respondido. Doutor Denis, gostou da experiência? Muito boa. Com certeza muita gente aqui vai lhe procurar, né? Para tirar algumas dúvidas, sanar alguns esclarecimentos, porque, claro, né? As dúvidas são pessoais, né, doutora? As minhas dúvidas são diferentes das dúvidas das meninas que estão aqui na produção ou das pessoas que estão em casa. Cada caso é um caso, né, doutor? Exato. Mas o mais importante é falar que cirurgia plástica é segura. Né? E hoje aqui em Concórdia ela é feita com profissionais de excelência, né? A gente vê o Dr. Denis aqui, que está na cidade há 10 anos, né? Trabalhando nisso, se especializando nisso, fazendo com que muitos sonhos sejam realizados e também ajudando muitas pessoas que precisaram nos momentos de emergência, né, doutor? Existem casos também de atendimento a crianças, com certeza. Sim, sem dúvida. Né, doutor? Inclusive nos momentos de emergência, eu acredito.
Existe todo um cuidado. Cirurgia plástica é muito mais do que a questão estética, é reparadora, é em casos de emergência, como o Dr. Denis colocou, e vem para realmente proporcionar saúde, né, doutor? Mais qualidade de vida. Qualidade de vida, sem dúvida. Muito bem, doutor Denis, obrigada. Muito obrigada, desculpa tomar o seu tempinho. Imagina, obrigado pelo convite, obrigado pela atenção de todos. Muito bem, a gente teve muitas pessoas assistindo e se alguém mais tiver dúvida, a gente entra em contato com você, doutor, para que você possa nos dar uma resposta profissional à altura. Muito bem. Esse é o doutor Denis Manão, cirurgião plástico que esteve com a gente nessa noite de segunda-feira, começando a semana com o pé direito. Ele está num mês de bastante trabalho, bastante cirurgias, mas estava aqui com a gente. Bom, pessoal, eu agradeço a sua audiência, o seu carinho, você que está conosco ao vivo pela página da Unimed Concórdia, nossos mais de 7.000 amigos que estão conectados, obrigada pela presença de vocês e recomendem o nosso programa Unimed para você todas as segundas-feiras às 8 horas da noite em ponto. Esse programa foi feito para você aqui de Concórdia e das nossas cidades da região, tá certo? Uma boa noite a você, uma ótima semana. Nos vemos segunda-feira com notícias inéditas e mais um convidado especial. Até lá!